Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje nós vamos falar da crise na qual o mercado cervejeiro independente vive. Nessa pauta, buscamos trazer uma extensa pesquisa, falamos com vários produtores de cerveja, consultamos várias fontes para trazermos uma visão mais completa do cenário que a gente está vivendo. Nós temos o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Prússia Beer, Cervejaria Ussá e Viveiro Vandenberg. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Bucol, porque o papo aqui hoje é mais sério do que normalmente a gente é. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Estamos em 2024, 4 anos depois do começo do fim. Calma que a gente vai explicar. Em março de 2020, estávamos começando a experimentar o problema que a pandemia de Covid significaria. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Inocentemente, muitos de nós achávamos que ela ia acabar em 15 dias. 15 dias viraram 3 meses de um super lockdown. De casa, a gente trabalhou, se exercitou, bebeu e até confraternizamos à distância com os amigos. Casamentos começaram e outros acabaram. Empresas e funcionários tiveram que se adaptar ao sistema remoto da noite para o dia. E o mundo temeu nunca mais conviver de forma presencial. É claro que as cervejarias independentes sofreram um grande baque. Produziam cerveja, mas para vender onde, né? As lojas estavam fechadas. Os bares fechados, ou falindo, ou descobrindo como sobreviver. Então, vamos seguir assim. Muitas abriram seus e-commerce para vender ao consumidor final. Aplicativos de entrega e toda uma gama de soluções e tentativas foram colocadas à prova. Na verdade, isso não foi um problema específico das cervejarias independentes. Muitos outros negócios passaram pelas mesmas aflições. E não há, ou houve, apenas um caminho. Tanto para quem fechou, quanto para quem sobreviveu. Mas fato é, todo mundo sofreu. A pandemia não foi rápida. Na verdade, ela foi algoz, ela foi sádica. Durou, arrefeceu em alguns momentos e voltou com força total, esgotando as poucas forças remanescentes. Mas passou. Eu digo passou entre muitas aspas, porque ficou claro que a Covid vai conviver conosco e que a solução é a vacinação anual em massa. Mas calma aí, o papo aqui não é sobre Covid. É sobre cervejarias 4 anos depois, fechando as suas portas, desistindo dos seus sonhos, bares, brewpubs e pontos de venda encerrando os seus negócios. A gente sabe, nem tudo é culpa da pandemia. Então, vamos dar uns passinhos atrás e voltar quando Brahma e Antártica ainda brigavam pelo mesmo mercado. Apenas em 1º de julho de 1999, aconteceu a criação da Ambev. E com ela foi anunciada a fusão da Companhia Antártica Paulista e a Companhia Cervejaria Brahma.
As companhias Antártica e Brahma, atentas ao futuro e à velocidade da globalização, se uniram para disputar o competitivo mercado mundial de bebidas. É isto mesmo. A Antártica e a Brahma se juntaram para formar a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev. Esta união cria uma multinacional verde-amarela que é, desde hoje, uma das 5 maiores empresas de bebidas do mundo. A Ambev, então, surge como a 3ª maior cervejaria do mundo e 5ª maior produtora de bebidas no cenário internacional. Porém, só foi em 30 de março de 2000 que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a criação da companhia. A gente falou um monte sobre isso no nosso papo com o Eduardo Marcuso, no episódio 163. E ele nos contou que a disputa entre as grandes e as pequenas cervejarias é, antiga. Em 1948, as grandes cervejarias da época se organizaram em conjunto no Sindicerv, o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, instituição que, inclusive, existe até hoje. Nesse mesmo ano, a diferença de tributação acabou. E se toda cervejaria é tributada igual, independente do seu tamanho, fica impossível de competir. Vamos ouvir esse trecho da fala dele. E aí começa a disputa das pequenas com as grandes. E o Estado regula o poder. Ele é o poder e também regula os conflitos e interesses do poder. Então você tinha as pequenas e as grandes. Então as pequenas eram as de alta fermentação e as grandes de baixa. E aí você tinha uma diferença de imposto. Isso é uma coisa que a cerveja artesanal luta até hoje e é difícil. A gente está lá na Câmara Setorial debatendo com as grandes. As grandes não têm grandes problemas nessa diferenciação, porque a luta é lá em cima, né? O de baixo ele precisa de ajuda porque ele é um empreendedor por natureza, né? O cara tá lá desbravando, é complicado empreender no Brasil. E aí você tinha uma diferença de imposto das ales para as lagers. Por quê? Por causa de volume de produção. Você produz muito mais, você vai pagar mais o cara que vende ali no armazém dele e tal. E aí as associações desses produtores foram se organizando. E, por incrível que pareça, as grandes cervejarias, elas conseguiram se organizar em 1940, no Sindicerv, que tem até hoje o Sindicerv. E em 1948, a diferença de tributação acabou. Então, cerveja é tributada igual. E aí, se eu sou tributado igual aos grandes, eu não vou conseguir competir. Então, em 1940, você tinha 200 cervejarias no Brasil. Você só voltou a ter 200 cervejarias no Brasil em 2010. Cara, por quê? Depois disso aí, você tem uma queda grande no número de cervejarias, a expansão vertiginosa da Brahma e da Antártica, e você tem essa concentração de mercado e diminuição dessa diversidade que a cerveja artesanal ou a cerveja de baixa fermentação trazia na época. Lud, acho que vale repetir, porque olha só, em 1940 eram 200 cervejarias no Brasil. Esse número foi paulatinamente despencando com o advento dos grandes conglomerados e, consequentemente, com o fechamento das pequenas fábricas. Apenas em 2010, com o ressurgimento da cena artesanal no Brasil, voltamos a ter 200 cervejarias. Isso são 70 anos de longa dominação e sem nenhum tipo de concorrência, o que mesmo hoje nem dá para chamar de concorrência. É verdade, Leandro. É crucial que, a partir desse ponto do nosso papo, a gente tem que dar a devida importância ao movimento dos cervejeiros caseiros. Eles que, no começo dos anos 2000, abraçaram a produção artesanal dessa bebida. Esse movimento está ligado a uma onda mundial de slow food que busca a maior qualidade e caracterização de produtos alimentícios e que tenha em sua produção a diminuição do processo de padronização e artificialização da comida e, claro, da bebida. Esse movimento foi um dos responsáveis por levar a cerveja de volta à condição de alimento, para que as pessoas parassem de beber em quantidade e passassem a beber com qualidade. A gente trouxe aqui o depoimento do Henrique Boaventura, do Braçagem Forte, sobre a importância do cervejeiro caseiro para a cena cervejeira. Tem uma frase que resume perfeitamente a relação do cervejeiro caseiro com o movimento de cerveja, que é o cervejeiro caseiro é o motor da cerveja artesanal. Isso faz total sentido olhando para o passado. Muitos cervejeiros caseiros se tornaram profissionais, era meio que um pré-requisito para ter uma cervejaria. Tu tinha que ter esquentado a barriga no fogão fazendo cerveja em casa.
Temos alguns exemplos disso, principalmente vou mencionar aqui no Sul, mas temos Brasil afora, mas Estevão Quitó da Suricato, o Cristiano Vinck da Maniba, Léo Sevald da Seasons, e não era raro em encontro de acervas encontrar essas figuras participando e trocando ideia com outras pessoas ali presentes. Isso gerava uma cena forte, um senso de comunidade e acabava também impactando nos negócios das cervejarias. A identificação com cervejeiros profissionais atraía as pessoas, de certa forma, para as cervejarias, gerando consumo, ampliando negócios, etc. E eu, estando inserido nessa cena desde 2013, vi isso acontecendo. Principalmente, eu via muito esse apoio acontecendo por parte das cervejarias que vieram da cena caseira e voltando a apoiar quem estava começando, quem estava participando ainda da cena caseira. Então ajudava disponibilizando insumos, dias de abraçagem coletiva, além de eventos cervejeiros a um custo mais barato. Ainda sobre esse tema, o episódio 186, a gente falou com o meu xará, o Leandro Oliveira, sobre cervejeiro caseiro, ser ou não ser. Eis a questão. Nós debatemos amplamente a importância desse grupo e recebemos um áudio do nosso mecenas, o Douglas Speck, que fala que o cervejeiro caseiro, presta atenção, é meio que o fio condutor da cena artesanal. Porque é ele o responsável por apresentar aos seus amigos, seus familiares, novos sabores e aromas. Vamos ouvir o Douglas. Fala, Ludi. Fala, Leandro. Tudo bem? Mandando um áudio aqui sobre a importância do cervejeiro artesanal para o mercado de cerveja. Acho que são 3 os pontos principais onde o cervejeiro tem uma relevância no mercado cervejeiro. Primeiro, como consumidor, ele está sempre aberto a experimentar coisas novas, consumir cervejas extremas, lançamentos, estilos novos para conhecer um pouco melhor as cervejas que ele vai fazer em casa. Outro ponto importante, eu acho que é como o disseminador da cultura cervejeira também, de apresentar a cerveja artesanal para a comunidade dele, para os amigos, para a família. Acaba sendo o lugar onde as pessoas têm o primeiro contato com a cerveja artesanal, algumas pessoas que não conhecem, que não costumam experimentar essa cerveja em outro lugar e vão ter o contato com quando o cervejeiro está apresentando essa cerveja de alguma forma, no aniversário, num evento, para os amigos. Então ele acaba ajudando a difundir também e aumentar um pouco esse mercado cervejeiro. E também como renovação do mercado. O surgimento de novas cervejarias normalmente passa por um cervejeiro artesanal que está sonhando em vender a sua cerveja, ganhar um dinheiro com o que ele ama fazer. E acaba renovando aí as empresas que normalmente abrem por paixão pela cerveja, né? Não tanto visando lucro, e sim por fazer o que ama e ainda conseguir viver disso. Mas nem tudo são flores. Esse hobby também sofreu seus percalços. Agora, o Oliveira do canal Cerveja Fácil fala das suas percepções de como ele enxerga o momento em que a cena de produção de cerveja caseira está no Brasil. Então, tem momentos históricos. Desde que eu comecei o canal, a tendência tem sido de crescimento muito grande, mas chegou a pandemia, né? Daí você poderia achar que pandemia, nossa, assolou a terra. Não, foi para cerveja caseira, assim, foi um boom absurdo, foi um crescimento muito grande. Por conta de pessoas ficarem em casa, terem tempo disponível em casa. Só que isso também meio que adiantou uma demanda. Meio que acelerou de uma forma descomunal as pessoas querendo fazer cerveja. Só que a pandemia literalmente acabou e perdeu-se toda essa força. Muita gente parou de fazer cerveja, muita gente que começou na pandemia, na hora que pôde respirar um pouquinho, sair lá fora, já não fazia muito sentido fazer cerveja em casa, queria, né, ter outras atividades. E ultimamente, de 1 ano e meio para cá, o crescimento está bem baixo. Muita gente parou de fazer, muita gente vendendo equipamento. Essa é a parte mais triste, assim. Muito abriu um shopping fechando as portas. Não é porque ele não soube administrar bem. Não, porque tá entrando menos gente. E os que estão comprando menos, fazendo menos cerveja. Antes fazia uma vez por mês, agora tá fazendo a cada 3 meses, uma a cada semestre. Faz só para ocasiões especiais. As microcervejarias modernas surgiram a partir desse movimento dos cervejeiros caseiros artesanais, que começou no Brasil aproximadamente no início dos anos 2000. Deste ponto em diante, nota-se o aumento do número de fábricas, cursos e cervejarias com foco na cerveja especial. Os cervejeiros caseiros foram descobrir como fazer cerveja, aprendendo na panela o que estava dentro do copo,
como esses ingredientes interagiam entre si e no que eles se transformavam. Muitos desses aventureiros da cerveja artesanal viraram cervejeiros profissionais e abriram suas próprias cervejarias. Aqui temos a experiência da cervejeira multipremiada Ingrid Matos, da cervejaria Masterpiece, aqui do Rio de Janeiro, sobre abandonar as panelinhas em casa para comandar os tanques de uma cervejaria profissional. O que fez diferença entre eu sair da minha panelinha de 80 litros, eu já comecei um pouco audaciosa, para vir para a indústria foi minha formação, né? Eu sou engenheira química e eu sempre fui apaixonada por processo, por desenvolvimento de produto, por operações em si, né? E gostava de cerveja também, né? Gostava não, gosto demais, amo. Então, eu queria que isso fosse real, oficial, minha profissão mesmo. Então, eu comecei para poder fazer uma mini escala em casa e vi que eu queria levar aquilo a sério. Mas eu não conseguiria se eu não tivesse passado pela panelinha e entendido que, de fato, para trabalhar com cerveja é preciso ter muito conhecimento, muita expertise e, obviamente, experiência. E a gente começa na panelinha em casa mesmo, porque produzir, arrumar, manter, envasar, distribuir com cautela, a gente já vai aprendendo em pequena escala para poder trazer para a indústria. Então, esse é um pouquinho da minha história aí, do saindo das panelas e vindo hoje comandar 2 fábricas aqui no Rio de Janeiro. Os mais atentos já perceberam, em muitos depoimentos, que a cerveja move paixões. E motivados por essa cultura inebriante, em tantos sentidos, temos vários exemplos de mulheres e homens que abandonaram suas profissões originais para empreender com cerveja. Vamos ouvir agora o Estevão Quitó, da Suricato Ales, que fez exatamente esse movimento. A minha transição de cervejeiro caseiro para dono de cervejaria aconteceu num momento bem diferente do mercado atual. Foi em 2015 e foi um momento ímpar na minha vida, assim. Foi no meio de 2015, às vésperas, já estava rolando planejamento estratégico para abrir a cervejaria, plano de negócio e tal. E aí ganhamos a premiação de melhor cerveja caseira, melhor cervejeiro do país no Nacional das Acervas. E isso meio que alavancou a abertura da cervejaria, porque a gente teve uma proposta de uma cervejaria, na época a cervejaria Heilig, para abrir em parceria. E isso, com poucos meses de trabalho, já em março de 2016, a gente acabou conquistando o 2º lugar entre o prêmio de 2ª melhor cervejaria do país no Campeonato Brasileiro de Cervejas em 8 meses, 9 meses. Foi algo muito explosivo, assim. E isso meio que marcou, pro bem e pro mal, o início da cervejaria. Esse movimento inicial da cervejaria. E junto com esse momento de mercado lá em 2015, pintou uma cena que era tudo flores, né? Que vamos fazer muitas sours e vamos fazer muitas cervejas diferentes e só fazer o que a gente gosta e não ter que trabalhar mais. Que é uma realidade que hoje, com 8 anos, quase 9 anos de mercado aí, já deu para entender e aprender que não é bem assim. Então, foi um movimento que foi natural, foi fácil de fazer, teve uma parcela importante de planejamento, mas hoje, olhando para trás, é óbvio que teria feito muita coisa diferente, mas é uma decisão que mudou a minha vida, mudou minha carreira e vai ter um impacto para sempre na minha vida. Acho que quem está começando agora tem desafios diferentes dos desafios que a gente enfrentou lá atrás, num mercado completamente diferente, mas também tem muita gente que já trilhou esse caminho e dá para aprender muito com os erros dos outros, né? Não é mais o Oceano Azul, tem muita gente para se espelhar pro bem e pro mal. Entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, a cena começa a mudar timidamente, novamente, com a fundação de diversas novas microcervejarias pelo país. Vamos citar apenas alguns exemplos. Temos a Dado Beer, lá em Porto Alegre, em 1995, a Cervejaria Colorado, em Ribeirão Preto, São Paulo, em 1996, a Krug Beer, fundada em 1997, e a Cervejaria Vals, em novembro de 99, ambas em BH. Além da Cervejaria Conte, em 2001, na cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo. No mesmo ano,
a cervejaria Devassa, no Rio de Janeiro, e a cervejaria Eisenbahn, em 2002, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e depois outras tantas pelo país. Algumas dessas foram compradas pela Ambev, outras pela Heineken. Certamente tantas outras fecharam e algumas seguem de pé produzindo cervejas com modelos de negócios absolutamente diferentes. Na esteira da chegada desses novos sabores sendo produzidos no Brasil, a situação econômica era melhor e as importações tiveram um boom. Bebíamos cervejas belgas, alemãs e tchecas. Os preços eram mais palatáveis e elas chegavam aqui aos borbotões. Nessa época, pudemos provar as cervejas que eram exemplos perfeitos dos estilos. Foi também a vez das importadoras que lotaram as prateleiras das lojas cervejeiras pelo país. Neste mesmo caminho de prosperidade, vimos diversos clubes cervejeiros começarem suas operações, buscando trilhar o mesmo caminho do vinho, que já entregava em casa pequenas seleções para os seus assinantes. Os clubes cervejeiros seguiram o mesmo modelo do negócio do vinho, mas a grande maioria que abriu nesse começo não existe mais. E os que estão de pé têm formatos de negócio completamente diferentes do que conhecíamos. No episódio 185, tratamos muito desse assunto e recebemos depoimentos importantes falando sobre esse mercado. Nos chamou a atenção a fala do Luiz Celso Júnior, do Bar do Celso, que hoje também é um clube de assinatura. Vamos ouvir. Há mais de 3 anos atrás, eu montei um clube de cerveja chamado Clube Bar do Celso, e a gente vem trabalhando com essa modalidade de fornecimento de cervejas, vamos chamar assim, que é recorrente, né? Que é a ideia do clube de assinatura como vendas. Há muita dificuldade em trabalhar hoje como um clube de assinatura. Eu acho que vocês sabem, os clubes não são novos. Houve um boom de clubes de assinatura e depois desse tempo eles se reduziram, né, e sobraram alguns poucos clubes. Isso porque a gente vê agora uma nova fase, né? A gente está vendo uma nova fase de um renascimento dos clubes de assinatura, muito mais fragmentados, não grandes clubes, mas sim pequenos e de pequenas cervejarias. Então a gente hoje tem muito mais concorrente no mercado, sendo esses concorrentes os próprios fornecedores de cerveja antigamente, né? Então as cervejarias estão abrindo seus clubes, etc. E essa é uma das questões bastante cruciais dentro do mercado de clube de assinatura. A concorrência é maior. E hoje você concorre com os fornecedores de ontem. Voltando ao período de efervescência, nós tínhamos sede e queríamos aprender o que era isso de cerveja especial. Os mais ousados aventuraram a produzir a própria cerveja. Outros quiseram descobrir o que tinha dentro do copo, com o nariz e com a boca. Que aromas e sabores eram aqueles? Mas quem detinha esse conhecimento? Óbvio, os funcionários das grandes companhias que estudavam cerveja pelo mundo afora. A maioria deles, formados em escolas e cursos conceituados em outros países, mas que quando chegavam aqui, produziam quase sempre os mesmos sabores. Alguns desses profissionais se juntaram e criaram seus próprios cursos, escolas e institutos. Nasce aí uma janela de oportunidade. Ensinar a degustar cervejas pelo olhar profissional. Bebedores apaixonados pelo que chegava das importadoras correram atrás dos cursos de sommelier para descobrir o que existia dentro dos seus copos. Depois de muita pesquisa da Lud, ficou claro que mais uma escola clama que foi a responsável pela primeira turma do curso de sommelier no país. Achamos uma matéria do G1 datada de 26 de abril de 2009, que fala que a primeira turma aconteceria em São Paulo, no segundo semestre daquele ano, e que seria capitaneada por Silene Saurin. Engenheira de alimentos, beer sommelier pela Dames Academy na Alemanha e mestre cervejeira na Espanha. Essa turma só aconteceu de fato lá em outubro e novembro de 2010. Então, se você ficou curioso ou curiosa, corre no nosso site e veja a foto que a Silene nos cedeu e reconheça grandes profissionais que atuaram e ainda estão atuando no mercado até hoje. Mas existem outras matérias dando crédito que a primeira turma do curso sommelier de cervejas no Brasil também se formou em 2010, mas não pelas mãos da Silene, e sim através de uma parceria entre o Instituto da Cerveja Brasil e a Associação Brasileira de Sommeliers, a ABS, em São Paulo, com aulas ministradas agora por Kátia Zanata e Alfredo Ferreira. Vale dizer que o ICB, de fato, só foi criado algum tempo depois dessa primeira parceria com a ABS. Vamos ouvir agora o áudio da Silene Saurin falando um pouco sobre como foi essa primeira turma do curso de sommelier no Brasil. Olá, sou Silene Saurin,
Trabalho como diretora de educação da Dömens nas regiões da Península Ibérica e América Latina. Para quem desconhece, Dömens é uma escola alemã centenária que desenvolveu e lançou de forma pioneira no mundo a capacitação profissional de sommelier de cervejas em 2004. Em 2010, depois de 2 longos anos de negociações e preparações, eu conduzi o primeiro curso de formação profissional de sommelier de cervejas no Brasil. Esse curso foi apresentado na cidade de São Paulo, numa imersão de 2 semanas consecutivas, tal como na Alemanha, como uma turma para lá de eclética e multidisciplinar, de 38 pessoas. Mestres cervejeiros, proprietários de cervejarias e importadoras de cervejas, jornalistas, blogueiros, profissionais da gastronomia. Nessa turma, muita gente conhecida e atuante nos negócios da cerveja até hoje. Foi um baita desafio, especialmente para garantir a amplitude temática desse curso em meio às muitas discussões acaloradas que ali vivemos. Eu guardo dali muitas histórias e memórias. E esse curso foi o começo de uma jornada de 15 anos que se estendeu por 7 países, com mais de 150 edições em português e espanhol, formando mais de 4.000 sommeliers. É um projeto de educação muito importante para mim, sobretudo porque realmente gerou impacto e transformação na vida profissional de muita gente. Eu fico bem feliz de perceber que isso de fato se concretizou. Os sommeliers de cervejas têm contribuído muito na comunicação e no serviço de cervejas no Brasil. Então, de lá para cá, muita coisa mudou e mudou para melhor nesse sentido. O bolo aumentou e a quantidade de gente para comer esse bolo aumentou também. Mas eu ainda penso que a gente não aprendeu muito sobre o senso de comunidade. E desse ponto de vista, talvez o clima fosse mais amigável antes, se bem que as hostilidades também eram mais veladas à época. Ainda assim, eu mantenho meu otimismo. Depois dessa turma, o curso de sommelier emplacou no Brasil. Muitas outras vieram na sequência, em várias capitais do país. O curso, infelizmente, não era acessível para todos. Mesmo com a economia um pouco melhor, o valor ainda era proibitivo. Mas claro que esse mercado exclusivista e elitista colou no Brasil com força total. E ainda ganhou o slogan do beba menos, beba melhor. A cerveja especial nasceu de salto alto e foi destinada para poucos paladares. Talvez por isso, ainda hoje, ela sofra com falta de penetração no grande público. Pronto. Agora sim, cenário montado. Economia de vento em popa. Curiosos, sedentos e apaixonados inundam cursos, começam a produzir cervejas em casa, viram empreendedores cervejeiros e, então, tardiamente o Brasil entra na onda das cervejas especiais. Bom, quando falamos tardiamente é porque nos Estados Unidos tudo começa a mudar a partir de 1978, quando o então presidente Jimmy Carter assinou a Lei HR 1337, um documento que autorizava a produção de cerveja em casa. Bom, na prática, o que ele fez foi revogar a legislação que datava da era da Lei Seca, meio século antes, o que então impulsionou o mercado de cervejas caseiras e artesanais e com isso trouxe toda uma inovação do setor. Para terem uma ideia, entre 1985 e 1997, o número de cervejarias disparou por lá. Com o passar dos anos, cada vez mais produtores de cerveja caseira profissionalizaram-se e criaram empresas familiares de cerveja artesanal. Ainda hoje, uma grande fatia dos profissionais das microcervejarias norte-americanas começaram pela produção caseira. A escola cervejeira americana é a filha mais nova, mas o americano chega com o pé na porta em tudo que coloca a mão, não dá para negar. Eles criaram em 1985 o BJCP, o Beer Judge Certification Program, e em 2005 o BA, o Brewers Association. Essas entidades catalogaram e parametrizaram os estilos como conhecemos hoje.
A Brewers Association vai além de um guia de estilos. É uma associação com o objetivo de promover e proteger pequenos e independentes cervejeiros americanos, suas cervejas artesanais e a comunidade de entusiastas da cerveja. Para comentar esse assunto com a gente, você ouve agora o Tomás Pupo de São Paulo, que é Grandmaster 1 no nível BJCP e diretor de exames desse guia no Brasil, falando o que é o BJCP, sua finalidade e função para o mercado cervejeiro independente. Vamos ouvir. Qual a importância do BJCP para o mercado? E aí eu vou frisar, para o mercado é nula. O BJCP não manda em nada. O BJCP foi feito pensando em caseiro. Então quando a gente fala de mercado, o BJCP não está ditando nada para ninguém. O BJCP ele é para encorajar conhecimento, entendimento e apreciação do estilo de cerveja, hidromel e cidra. Ele está aí para promover, reconhecer e avançar a avaliação sensorial de cerveja, hidromel e cidra novamente, assim como melhorar a habilidade de comunicação pessoal de quem está dentro do programa. E por último, é desenvolver uma ferramenta padronizada, métodos e processos para fazer uma avaliação justa e honesta dentro de concursos. O americano não é malandro, mas não é bolinho, né? Eles adaptaram vários estilos, os rebatizando de American isso e American aquilo, viraram os maiores produtores e exportadores de lúpulo do mundo. O mercado interno de cerveja independente sempre foi muito efervescente. E no seu melhor momento, entre os anos de 2010 e 2020, abocanhou mais de 15% da fatia de consumidores. Olha esse tamanho. Claro que as grandes companhias também se movimentaram para se defender por lá, comprando e fundindo marca. Ou seja, tudo igual em todos os lugares, mas em épocas diferentes. Pela primeira vez em muitos anos, o mercado americano de cervejas independentes enfrenta grandes dificuldades. Mas apesar de percebermos essas dificuldades hoje, de acordo com Christoph Shepard, que é editor sênior do site Craft Brew News, Tony Magui, fundador da Lagunitas, já dizia o que estava por vir. Vamos ouvir o Christoph no Brewbound Podcast, no primeiro episódio desse ano, chamado What Even Happened in 2023? O que aconteceu em 2023 em tradução livre. Seria baseado nessa ideia do Tony Magui, da Lagunitas, que não está mais na Lagunitas, e não está há muito tempo. Foi vendida anos atrás. Mas ele disse, logo antes da venda. Foi uma das muitas pessoas, há cerca de 8 anos, que falou que precisaria haver uma espécie de retomada, como se já tivéssemos passado por esse período de crescimento. E esse crescimento vai desaparecer, porque é o que acontece, exatamente como aconteceu no final dos anos 90. Haverá um período de retomada de cerca de 7 anos. E então, cerveja artesanal vai alcançar uma nova onda de crescimento. Eu penso em termos de cronograma, que a pandemia meio que embaralhou quanto tempo dura esse período de retomada e molda a forma que esse período assume, obviamente. Mas isso ainda parece correto para mim. A questão sobre o Tony é que ele foi incrivelmente preciso e previu muitas coisas que funcionaram muito bem para Lagunitas. Dito isso, o mercado dos Estados Unidos, que historicamente sempre foi a meca da cerveja artesanal, no último ano apresentou retração. De acordo com o material divulgado pela Brewers Association chamado Year in Beer 2023, o mercado americano está maduro e competitivo, mas a desaceleração do crescimento e o aumento da concorrência foram um forte golpe para cervejarias artesanais no último ano. 2023 foi um ano desafiador para muitas cervejarias pequenas e independentes. Todos os sinais apontam para uma queda na produção nestes negócios, o que é uma novidade, excluindo o ano de 2020, por motivos óbvios. As principais causas seriam a diminuição da demanda, a concorrência de todas as outras bebidas alcoólicas e um ambiente muito dividido, marcado, claro, pelo declínio das vendas de chopp e pela redução do espaço nas prateleiras para as cervejas artesanais. Quando a gente fala em prateleiras, é supermercados e lojas, claro. Indo para o outro lado do mundo, na Austrália, a situação das cervejas independentes também não está fácil. E os motivos seriam pandemia, pressão tributária e a mão pesada do monopólio das grandes empresas. Ou seja, não é privilégio das cervejarias independentes os males causados pelo período da pandemia. Todas as indústrias estão meio que passando pelas mesmas coisas, tais como escassez de mão de obra, aumento dos custos de transporte, ingredientes, frete, aumento da inflação e das taxas de juros.
tornando mais difícil para os consumidores se prepararem para um produto artesanal premium, como a cerveja artesanal. Mas há outra camada de desafios exclusivos da indústria cervejeira, especificamente na Austrália, como ressalta a CEO da Independent Brewers Association, a IBA, a Kylie Lethbridge. Entre aspas. Somos a terceira nação mais tributária na fabricação de cerveja do mundo. Nosso imposto aumenta 2 vezes por ano. Não apenas uma, mas 2 vezes, quando o imposto especial de consumo de álcool aumenta de acordo com a inflação. É um campo de jogo muito desigual em relação a como o álcool da Austrália é tributado. Se todos esses desafios não bastassem, ainda existe a pesada mão da concorrência das grandes corporações que fazem contratos de exclusividade com bares e restaurantes e impossibilita as cervejas independentes de acessarem esses estabelecimentos, oferecendo todo tipo de vantagens aos seus donos. Infelizmente, essa realidade dos monopólios não é diferente por aqui, hein? Voltando ao mercado brasileiro, o cenário também é um tanto desanimador para quem acompanha de pertinho a cena independente. Todos os meses ouvimos falar de uma loja, um bar, uma cervejaria ou qualquer outro tipo de empreendimento relacionado à cerveja fechando suas portas. Nosso país passa, nesse exato momento, sobre a discussão da reforma tributária, que pode impactar enormemente na cerveja como um todo. Existe um trabalho consistente sendo feito pela Abracerva, Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, através do seu presidente, o Giba Tarantino, de mobilizar e demonstrar que é preciso tratar as cervejarias independentes de outra forma. Vamos ouvir aqui o que o Giba trouxe pra gente, falando sobre qual é a proposta da Abracerva, que em conjunto com o Sindserv nessa defesa, e que eles estão tentando emplacar nas discussões sobre a reforma tributária. A Abracerva, junto com o Sindserv, mas também eu tenho que citar que a gente faz um trabalho também junto com o Serve Brasil, junto com o Febracerva. Eu diria que são um movimento talvez único, que uniu realmente todas as associações, todas as cervejarias de todos os tamanhos, das 3 gigantes até os brewpubs, pois o momento é histórico, uma vez que a reforma tributária, a última foi, 40, 50 anos, e a próxima também vai levar décadas para acontecer. Quais são os pleitos? O que nós conseguimos alinhar dentro da Câmara? Primeiro, que todas as cervejarias, todas as empresas de bebida, onde aí inclui vinho e destilado, que estão dentro do Simples, estão fora da reforma tributária. Então esse é o primeiro pleito. Segundo pleito, muito importante também, que o imposto seletivo seja cobrado com base no teor alcoólico. Hoje em dia, a cerveja já tem uma tributação de impostos federais diferente do vinho, diferente da cachaça e diferente dos destilados. E isso também é uma normativa mundial. Na Inglaterra, na Suécia, nos Estados Unidos, as cervejas são tributadas por teor alcoólico. Ou seja, a gente não está inventando nada, a gente quer que essa referência mundial seja mantida aqui. A gente também tem um olhar para as empresas que estão fora do Simples e que estão no lucro presumido e no lucro real, onde a gente tem uma proposta de criar faixas por volume de produção. E nós também temos uma campanha aí que já vem há bastante tempo, para o aumento do teto do Simples. E o impacto para o setor, se por acaso a gente não tiver êxito nesses nossos pleitos, o que vai acontecer é que a situação pode ficar muito pior do que está hoje, né? Hoje em dia não está fácil, a carga tributária é um absurdo, né? O Brasil tem uma das piores cargas tributárias do mundo, então a gente precisa se unir para lutar. Eu sou otimista, acho que a gente já está fazendo um trabalho bom como segmento, o segmento está unido e a gente vai lutar para que tudo isso aconteça de uma maneira muito organizada e que a gente consiga novamente os pleitos. Apesar desses dados, quando olhamos as informações do Anuário da Cerveja elaborado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, anualmente o setor cervejeiro bate recordes de fábricas, produção, exportação, recolhimento de impostos e etc. Divulgado em julho de 2023, o Anuário da Cerveja de 2022 demonstrou a resiliência do setor ao trazer um crescimento de 11,6% do número de cervejarias registradas no Brasil.
chegamos às 1.729, um salto positivo de 180 estabelecimentos na comparação com 2021. Nosso questionamento aqui é entender se a referência de crescer o número de cervejarias é a melhor para entendermos se o mercado está aquecido e saudável ou não. Ao alcançarmos o final dessa jornada importante, porém dolorosa, de revisitar a história da cerveja nacional e tentar entender como chegamos até aqui, vamos usar como recurso final as palavras do jornalista e observador do mercado, Bob Fonseca. Ele que participa conosco na análise da nossa pesquisa anual de consumo. O mercado cervejeiro artesanal no Brasil vive dentro de um filme de terror. Esta é a definição mais precisa que encontramos para o período de 2020 a 2023. Motivos mais do que conhecidos por todos nós, mas para citar apenas um, a pandemia. Olha quem está aqui de novo. Ela passou, mas muita gente continua a ficar pelo caminho. Outros tantos sobreviveram aos últimos 4 anos, mas não passaram ilesos. Vários cervejeiros acreditaram na volta dos negócios da forma como eram antes de 2020, mas não foi bem isso que aconteceu. Bom, nós não temos todas as respostas, talvez nem tenhamos as respostas certas. Mas se for para darmos algumas sugestões aqui, seriam: primeiro, não menospreze os sinais óbvios. Há fortes sinais que o caminho é buscar estilos mais clássicos e básicos e de valor mais acessível. Preço é um fator muito importante na decisão de uma grande parcela de pessoas. Segundo, não deixe nenhum participante do mercado de fora. Não desconsidere ninguém como potencial consumidor por causa das suas convicções pessoais ou falta de informações. Mulheres são consumidoras de cerveja e podem abrir um mercado gigantesco, além de pessoas de outras regiões do país. Agora, apostar apenas no homem branco, jovem e de classe média alta até pode trazer um retorno imediato mais fácil. Mas além de ser um grupo altamente disputado, não traz perspectiva de crescimento a longo prazo. O desafio é enorme e são muitas armadilhas que estarão pelo caminho. Mas talvez a gente precise dar alguns passos atrás para voltarmos a pisar num solo mais firme daqui para frente. E para encerrar, depois desse programa aqui, que foi um árduo trabalho de pesquisa admirável da Lud, que costurou toda a história e o momento de vários cenários diferentes no mundo da cerveja artesanal, a gente quer agradecer de coração essas pessoas que estão muito presentes no mercado e todos os dias batalham para que esse mercado não esfrie, para que a cerveja esteja gelada, mas o mercado não. E eu estou falando aqui de quem? Dos nossos mecenas, que sempre nos ajudam a manter a casa arrumada. Primeiro, um grande beijo a todos vocês, mas hoje, especificamente, como há um pequeno limite de tempo, a gente quer agradecer aqui a Eduardo Sena, a Jéssica Mancini, ao Luiz Camargo, ao Maurício Caciuc, ao Otávio Augusto e a Pri Colares. Obrigado, gente. E a gente quer aproveitar que esse é um tema muito importante, que precisa ser debatido por todos nós e convidar vocês que venham conversar conosco na nossa página no Instagram, trazer as suas opiniões e as suas reflexões a partir daquilo que vocês ouviram aqui. A gente não pretende estar correto, a gente só quis trazer uma visão ampla sobre esse assunto. É isso, meus amigos. E o que a gente fala, Leandro? Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.